Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória. Estou com a missão, pastor Carlos me convocou e sempre é uma honra atender o pedido deste homem e poder ministrar a palavra de Deus que está no nosso coração. A mensagem, o texto que o pastor me incumbiu nessa noite é um livro que poucos crentes gostam de ler esse livro. Alguém sabe? Qual? Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 7 ao verso 3. E o nosso tema é no versículo 10. Mas vamos ler toda a carta de Filadélfia. Mas o tema é este. No versículo 11 que diga: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Vamos fazer a leitura da carta. Todos encontraram? Amém? Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e qual ninguém pode fechar, e que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E o texto, nosso tema é esse: venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12: ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá todos repetir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos conceda da sua graça. Meus amados irmãos, quando nós pegamos essa carta de Filadélfia, nós entendemos que Deus está falando às suas igrejas, e essas igrejas estão situadas na Ásia Menor. Em muitas cartas, Deus começa a se identificar como aquele que anda no meio da igreja. Ele também se identifica como Alfa e Ômega. Ele também se identifica como aquele que tem os olhos de fogo. E ele está dizendo que nessa carta ele é o santo e o verdadeiro. Aí nós observamos, meus amados, os atributos de Deus, e os atributos de Deus se revelando que ele é o conhecedor de todas as coisas. O Senhor não conhece só a igreja, Ele passeia no meio da igreja, Ele anda no meio da igreja. Ele diz que os seus olhos são como chama de fogo, Ele esquadrilha o desejo do teu coração. Ele está dizendo que Ele é o santo e verdadeiro. Ele está dizendo, meu amado, que a sua santidade é plena, e que Ele é a verdade, Ele é o verdadeiro, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E meu amado, o que Ele
está dizendo para esses crentes da igreja de Filadélfia: eu conheço que sua força é pouca, que vocês são fracos, mas a qualidade de vocês, mesmo diante dessas fraquezas, vocês têm guardado a minha palavra, vocês têm sido fiel. E ele está dizendo: eu serei contigo no dia da provação. E aí, meus amados, nós também precisamos conhecer o contexto aqui geográfico onde essa igreja está situada. Essa igreja está situada, meus amados, ali na Ásia Menor, em Filadélfia, e ali havia muitos terremotos. E essa cidade foi destruída várias vezes. E uma dessas vezes, no ano 190 a.C., ela foi destruída. E Atalio II, um dos governadores, ali ele constrói novamente essa cidade. E ele coloca o nome dessa cidade, o nome do seu irmão, Almenes. Almenes quer dizer, meu amado, Adolfo. E Adolfo quer dizer no grego, irmão, ou amor paterno. Então o que é que Deus está entendendo? Que essa igreja, que essa cidade era destruída, e que os líderes políticos, eles construíam, identificavam essa igreja com o nome de uma pessoa que ele amava. Então ele coloca o nome dessa igreja Almenes, ou que significa Adolfo, quer dizer amor paterno. Depois, meu amado, 17 depois de Cristo, essa igreja novamente, ela começa a sentir essas crises de insegurança, de instabilidade. E ali, meu amado, há outros terremotos. E dessa vez, meu amado, era César. César era o imperador, meu amado. Ele constrói essa cidade. E o nome dessa cidade agora ele bota Neo-Cesareia, ou Nova Cidade de Cesareia. E assim, meu amado, nós percebemos, quando nós estamos lendo essa palavra, ele diz que agora ele está construindo uma cidade, não uma cidade insegura, não uma cidade que traz inconstância, insegurança na vida das pessoas, mas ele está dizendo que esta igreja, ela vai estar numa cidade, essa igreja será a coluna, o nome dessa cidade será do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e será gravado o nome. É isso que ele está dizendo. Então, meu amado, essa cidade também era, meu amado, uma cidade que era o correio imperial. Era as portas dos correios imperial para o anúncio, meu amado, do helenismo, do grego helenista, a pronunciar essa cultura grega. Mas o Senhor diz que Ele vai abrir uma porta, e esta porta que Ele vai abrir, ninguém fecha. E o que é que Ele está dizendo para a sua igreja? Ei, meu amado, se o homem abriu essas portas para propagar o grego, o helenismo, eu vou abrir uma porta para que você propague o meu evangelho, a minha palavra. E aqui, meu amado, nós entramos que é uma igreja de portas abertas. Olha o versículo 7 e 8, nós vamos ver, meu amado, aqui, que é uma igreja de portas abertas. Portas abertas no conceito do Novo Testamento quer dizer uma oportunidade para o ministério e para a pregação do evangelho. Deus está abrindo uma porta para a pregação do evangelho. Esta porta pode ser no teu trabalho, pode ser na tua casa, pode ser na esquina. Onde Deus abrir esta porta, propaga o evangelho do Senhor. Ei, meus amados, é isso que Deus está dizendo. Se o homem abrir uma porta para a propagação do grego, para a propagação do helenismo, para o anúncio dos gregos, Deus está abrindo uma porta para o evangelho. Paulo, um dos nossos maiores missionários, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 2 verso 12, ele diz: quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Aleluia.
Paulo, quando ele estava preso lá, e ele pede oração à igreja de Colossenses. Está lá em Colossenses capítulo 4 e verso 3. Ele diz que pede para a igreja de Colosso começar a orar por ele. E ele diz que ao mesmo tempo ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que podemos proclamar o mistério de Cristo. Qual era o mistério, meu amado? O mistério é uma coisa que ainda não foi revelado, e nós, muitas pessoas que estão passando ao nosso lado, ainda não têm o conhecimento de Jesus, ainda não têm conhecimento do Evangelho, e ainda é mistério para ele. Mas Deus quer te usar como profeta para falar para ele quem é Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. As pessoas precisam conhecer o Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Então ele diz: para o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Aleluia. Outra, meu amado, possibilidade dessa porta aberta, a possibilidade de entender a expressão porta aberta, é através dos judeus que se consideravam, olha que os judeus se consideravam o dono desta porta. Os católicos também usam, meu amado, dizendo que Pedro tem a chave. Mas hoje nós queremos trazer o entendimento dessa igreja e dos nossos amados que estão aqui nessa noite. Ei, meu amado, os donos e detentores da porta da igreja, sentindo-se o direito de determinar quem entrava e quem saía da igreja. Era assim: a pessoa que estava com lepra não poderia chegar nem no meio da sociedade. Um paralítico não poderia entrar na igreja. Um cego não poderia entrar na igreja. Uma pessoa, meu amado, que era bandida da sociedade não poderia entrar na igreja. Mas o Senhor, que se fez homem, começou a se identificar com essas pessoas, começou a andar com essas pessoas, começou a dizer para as pessoas que Ele era a porta, e esta porta levaria não só o templo, mas levaria para a vida eterna. Aleluia! Oh, aleluia! Ei, não é os judeus que tem a porta, não é Pedro que tem a chave. O Senhor está dizendo que esta porta é a porta do Evangelho, essa chave é o Evangelho. E Pedro, meu amado, quando pega essa porta, quando pega essa chave do Evangelho, meu amado, ele começa a pregar depois do dia de Pentecoste. E ele, usando essa chave que é o Evangelho, 3.000 almas se convertem. Depois 5.000 pessoas se convertem. Pedro estava usando a chave do Evangelho, e essa chave também você pode usar. Aleluia, você pode usar. Então Jesus está dizendo que a autoridade não está nas mãos dos judeus. Amém? Não está na mão dos judeus. A autoridade, meu amado, não está na igreja católica. A autoridade está em Jesus. Aleluia. Mas na sua própria pessoa, Jesus tem essa autoridade. Por isso que ele se identifica: eu sou santo e verdadeiro, que tem uma chave de Davi. Aleluia. E o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele é esta porta. Ele é que tem essa autoridade. Aleluia, aleluia. Ele tem essa chave. Isso nos ajuda agora a entender as palavras de Jesus. Quando ele diz lá em Mateus 23:13, ele diz: ai de vós, mestre da lei e fariseus, hipócrita, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Meu amado, como a religiosidade ela tem
E aparentemente, meu amado, Filadélfia não era forte, nem grande numericamente. Uma igreja pequena, fraca e sem influência. Não tinha influência política. Nós não precisamos de influência política. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ser fiel. Nós precisamos ser fiel à palavra de Deus. Nós precisamos ser fiel a Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma vida santa no altar do Senhor. Nós não precisamos de voto em assembleias, daí no meio político. Nós precisamos daquele que está sentado no seu trono, que dos céus ele olha e vê a tua fidelidade. Aleluia. Então ele não tinha influência, mas com certeza fiel em sua pouca força. Você tem o que? Pouca força, mas você é o que? Fiel. Diga para o seu irmão: você é fiel. Pouca força, mas você é fiel. Você tem pouca força, mas você é fiel. Aleluia. Você tem pouca força, mas é fiel. Aleluia. Sei que você tem pouca força, mas guarda a minha palavra e não negou o meu nome. Ei, meu amado, você no momento do aperto, no momento que o cerco fechou, você não negou o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não é o tamanho ou a força da igreja que determina o seu ministério, mas a sua fé e obediência aos mandamentos do Senhor. Compreendeu, pastores? Não é não é o tamanho do teu ministério, mas é o tamanho da tua fé. É o tamanho da tua fé, é a obediência, é aos mandamentos do Senhor. Se Jesus Cristo abriu as portas, então Ele irá ver a responsabilidade da igreja andar através dela. Quem foi que abriu a porta? Deus. Então Ele quer ver a igreja marchar nessa porta que Deus abriu. Ei, meu amado, nós precisamos. Deus abriu a porta. Não ignore esta porta que Deus abriu. Não duvide dessa porta. Não, lá tem pessoas importantes. Lá tem o diabo que se levanta. Mas quando o servo de Deus entrar, os demônios vão ter que cair. Os demônios vão ter que sair. Tu levantarás a mão e os enfermos serão curados e o nome de Deus será glorificado. Aleluia. Aleluia. Se eu pudesse trocar essa disponibilidade por motivação, está faltando em nosso meio motivação. Motivação pelas coisas de Deus. Motivação pela leitura da palavra. Motivação, momento de oração. Motivação para evangelizar. Ei, motivação para visitar os hospitais. Motivações para visitar o presídio. Motivações para ir na Cracolândia. Ei, meu amado, nós precisamos de motivação. Aleluia. Não sei se vocês já ouviram falar de Elias Dantas. Ele é aqui do Rio Grande do Norte. Mora não sei quanto tempo nos Estados Unidos. Tem 2 doutorados, visita 58 países por ano. Pouco. Prega no meio dos muçulmanos, desse pessoal terrorista. Ele disse: irmão, o que eu vou contar para vocês não é que eu ouvi, eu vi. Uma mulher muçulmana entregou a sua vida a Jesus. Quando ela entregou a sua vida a Jesus, o marido logo soube e deixou.
No dia seguinte ela estava na rua, atravessando a rua, e o carro atropelou seu único filho. Seu filho foi para o hospital quase que morto. E quando chegou no hospital, meu amado, ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. E levaram para o ML daquela cidade. E diz, meu amado, que essa mulher passou a noite chorando, mas não se maldizia, acreditava no Deus que ela tinha entregado a vida dela. Ela passou a noite orando, ela passou a noite dizendo: meu filho é teu, Jesus. Ali, meu amado, diz que passou a noite, de manhã cedo iria buscar o menino para o sepultamento, e diz que foi trocar os plantão, né? As pessoas trabalham à noite e entra outra turma de manhã, e diz que naquela turma que entrou pela manhã, entrava e passava perto da geladeira, ouvia um choro dentro da geladeira. Deus tinha ressuscitado a criança, aleluia. Irmãos, ele diz que não ouviu, ele diz que viu isso. Hoje no Oriente Médio já tem 50 terroristas convertidos ao cristianismo. 50, bote no YouTube, Elias Dantas. Tem país que ele nem fala o nome. Isso quer dizer uma porta que Deus abriu. Ei, meu amado, o poder de uma igreja não está no tamanho, ou na força, ou na influência que ela possui, pois o seu poder é proporcional, ligado à sua fidelidade à palavra e à sua fidelidade ao nome de Jesus. Ei, minha amada, a sua igreja ela é proporcional, porque ela é ligada à sua fidelidade à palavra de Deus. Não saia da palavra. Ele diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está dizendo: ei, não precisa você buscar algo lá fora. A igreja é séria. A igreja, para a vida do pastor, é o homem de Deus, está aqui. Eles pregam a palavra, ensinam a palavra. Então por que você está indo buscar lá fora outras coisas? Guarda o que? Vamos deixar essas novidades para lá, irmão. Vamos deixar essas coisas novas que estão aparecendo aí. Guarda o que é que você tem? Salvação, diga, salvação. Pois guarda o que você já tem. Não precisa acrescentar nada. Não precisa acrescentar nada. Precisa ter uma vida santa, e isso é responsabilidade do homem. Andar na presença de Deus, ser fiel à palavra. Ei, meu amado, guardar a palavra, estudar a palavra, ler a palavra, meditar a palavra. Ela é o alimento para a tua alma, é o leite puro. Aleluia. Porque poder que emana da autoridade da palavra é o poder que emana da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar, meu amado, da tentação. Puxa o paletó, viu, pastor, que eu vou passando. Isso nos faz lembrar da tentação, meu amado. Vocês conhecem muitos líderes que estão atrás de quê? De poder. De poder. Venha para cá que o poder está aqui. E na fase agenda do Espírito Santo, dizendo o que é que o Espírito Santo vai fazer naquele dia. O Espírito de Deus tem liberdade. Ele opera onde quer. O vento sopra onde Ele quer. Nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Se você for fiel à palavra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, não tem como qualquer dia desse, como está acontecendo, o Espírito de Deus soprará neste lugar, como já tem soprado e vai continuar soprando. O avivamento vem de Deus. Nós não podemos fazer agenda do Espírito Santo, nós não podemos fazer agenda de Deus, nós apenas somos servos do Deus Altíssimo, Ele que é o Senhor de nossas vidas. Aleluia. Essa tentação é o ministério público.
E essa tentação se deu em 3 momentos: no próprio deserto, em um lugar mais alto, com vista para os reinos do mundo, deste mundo, no ponto mais alto do templo, no pináculo. O programa diabólico, o programa do diabo tinha, meu amado, basicamente 3 respostas: use o seu próprio poder. Olha que aqui o diabo está dizendo: use o seu próprio poder. A primeira proposta do programa do diabo para Jesus foi que ele usasse o seu próprio poder. A cena se passava ali mesmo no deserto, e o desafio era: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Está lá em Lucas capítulo 4, verso 3. Muitos, meu amado, muitos, e muito comum, palavras, a nossa identidade, muito comum, alguém querer provar a nossa identidade quando achamos necessário. Que é isso, meus amados? É muito comum você demonstrar o seu poder. Ei, meu amado, é muito comum você querer ser melhor do que seu irmão. É muito comum você ser o destaque. Tenha muito cuidado, que era isso que o diabo estava motivando Jesus. Usa o teu próprio poder. Se tu és filho de Deus, Jesus não precisava provar para ninguém que ele era o filho de Deus. Quando o Senhor vai ser batizado por João Batista, vence uma pomba, e ali testificava o Espírito Santo, dizendo: este é meu filho. Este é meu filho. Tem um texto em Romano que diz assim: você não precisa provar que você é filho de Deus. Você precisa provar? Não, o Espírito Santo certifica com teu espírito que tu és filho de Deus. Ei, igreja, o Espírito Santo certifica com teu espírito que tu és filho de Deus. Então queremos mostrar que a todos que somos capazes e poderosos, nós somos melhor, nós somos o profeta, nós somos o popstar, nós queremos ir ali e dar um show. Jesus não precisa de show, Jesus precisa de adoração. No entanto, nosso fracasso pode vir exatamente por este caminho: os exaltados serão humilhados. Pede qualificação de servos. Senhor, eu quero ser teu servo, me qualifica a te servir. Eu não quero ser visto pelos homens, eu quero ser visto por ti, papai do céu. E Jesus compreendeu a proposta do diabo, respondendo: está escrito, não só de pão vive o homem. Nós precisamos provar quem ele era. Meu amado, não precisamos provar quem ele ou Jesus era para o diabo, pois tinha convicção da sua identidade. Você precisa ter convicção da sua identidade. Não precisa ninguém te dizer, não precisa ninguém dar um conceito da tua vida. Você precisa de convicção da sua identidade. Use o meu poder. Agora o diabo está dizendo: você vai usar o meu poder. Como Jesus recusou usar o seu próprio poder para mostrar que era o filho de Deus, ele estava agora sendo convidado a usar o poder do diabo. Essa segunda proposta aconteceu em um lugar alto, deserto. Agora lugar alto. Quem não gosta de estar no lugar de destaque, né? O diabo levou até para mostrar-lhe no momento todos os reinos do mundo. Olha isso, aqui tudo é meu. Mais uma vez, poder e autoridade era o centro da proposta. Poder e o quê? E autoridade do seu pai. E ali, igreja, agora o homem está com a coroa da morte. Mas o Senhor diz em Apocalipse, capítulo 13, 8, se não estiver enganado, diz que o Senhor foi crucificado antes da formação do mundo. Isso está dizendo, meus amados, que a nossa coroa da eternidade foi o quê? Roubada.
Entrou-se a coroa da morte. Mas Jesus Cristo se fez homem e habitou no meio de nós. E Ele disse: eu vim trocar essa coroa da morte. E agora, para você voltar a ter a coroa da eternidade, Jesus Cristo colocou a coroa da morte nossa na sua cabeça. E essa coroa da morte era uma coroa de espinho. E Ele está dizendo que Ele voltou a te colocar a coroa da eternidade. Por isso, meus amados, esta é a nossa lição. Que Deus abençoe. O Senhor te deu novamente a coroa, porque nós somos a igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Paz.